Olá, sou o professor Marcos Gimenez e nessa aula vamos falar um pouco sobre o processo de corte com plasma. O processo de corte plasma foi desenvolvido nos anos 50 para cortar os materiais condutores, principalmente aço inoxidável e alumínio. Ou seja, ele veio para suprir a falta, o que o processo oxicorte não consegue, que são os materiais que não reagem com oxigênio, que não oxidam. E hoje é um processo usado tanto para esses outros materiais como para aço carbono. Tem uma boa qualidade de corte e uma alta velocidade. É uma excelente ferramenta porque a velocidade e a precisão dele são muito maiores do que os processos similares, no caso o oxicombustível. As principais características deste processo são: é um processo eficiente de corte, a velocidade é alta, facilidade na operação, tem uma tocha, é só apertar um botão. É usual para preparação de juntas, reparo, manutenção, cortar, processo é seguro, corta qualquer material condutor, então ele alia mais materiais do que o oxicorte, perfura sem fazer pré-aquecimento, você coloca a tocha diretamente na peça e consegue já furar o material para fazer o corte, né? Pode cortar chapas empilhadas, o corte é limpo, uma máquina bem regulada, dentro da potência dela, o corte fica super limpo, você não precisa nem esmerilhar depois. Não superaquece o material, que a velocidade é alta, então você não tem transformações de fase por causa do calor, e ele também não tem adição de carbono na superfície, porque é um corte mais limpo, um corte feito por arco. E as chapas de espessura fina, que no caso do oxicorte tendem a se deformar, nesse caso elas não. Como é que funciona o corte plasma? Então nós temos lá atrás um gás. Esse gás ele é ionizado devido à alta corrente de solda. Então o bico aqui ele tem um pequeno orifício onde esse gás chega nesse pequeno orifício, se constringe nesse gás, se aperta, se faz com que ele fique focado num único ponto. Ele é ionizado pela temperatura gerada pelo arco, e aí ele permite que se gere um arco plasma. É um arco fino, um arco concentrado, diferente daquele arco que nós vemos na solda, que se abre, pela constrição do bico, ele é fininho. Então, o que a gente tem de consumível aqui? O eletrodo é um consumível, ele tem essa capacidade, essa entrada de ar aqui dentro, o bico para proteger e para ter também um gás a mais aqui para ajudar a ionização, e o refrigeramento da tocha, e a capa para que não haja contato do bico com a peça. O... Então, quanto uma quantidade substancial de calor for adicionada ao gás, esse se transforma em plasma, que é o quarto estado da matéria. Nós temos o líquido, gasoso e o sólido. O plasma é o quarto estado da matéria. Ele não tem forma de se pegar, de se apalpar. Ele também não é só gás, então ele é um misto entre todos os processos. O plasma se torna um gás eletricamente condutor, ou seja, ele consegue passar, transportar corrente, gera um arco, um arco elétrico, e a tocha de plasma conduz a eletricidade a um lugar certo. Agora aqui vamos ver um passo a passo de como eles trabalhar com corte plasma. Então, você vai colocar a garra terra na peça, vai pegar sua tocha, posicionar para trabalhar, vai posicionar o bico a 90 graus da peça, então a tocha tem que sempre estar reta, vai começar o corte a partir da borda da chapa. Então aqui tem equipamentos que vão abrir o arco a hora que a tocha chega próximo da peça, vai abrir o arco plasma e já vai se iniciar o corte dali, não tem que esperar mais nada.
E tem máquinas, equipamentos de plasma que tem um arco piloto. Esse arco piloto, quando você aciona a tocha, ele já aparece um arco na borda aqui do bico. E você facilita para você iniciar o arco e começar a cortar. Então depois você vai movendo a tocha, né, para fazer o corte que você quer. Quando necessitar de fazer um furo no meio da peça, porque o corte vai começar no meio da peça, fazer um furo redondo, ou seja lá qual for a necessidade de corte que você vai fazer, é indicado você começar para fazer o furo com um bocal um pouco inclinado. Ele vai começar a expulsar o material e você vai chegar com ele a 90 graus, já vai ter aberto o furo, e aí você dá continuidade no seu corte. Uma das grandes vantagens do corte plasma é a possibilidade de automação, né? Você tanto com carrinhos para levar, quanto com máquinas dedicadas a isso, mesas CNC, por corte numérico controlado, né? Mesas que te dão uma precisão muito grande. Muitas das peças não precisam, às vezes, nem ser usinadas, dependendo da tolerância do projeto de fabricação. Você, diretamente com o corte plasma, você já traz as peças para medida, efetua a sua montagem do seu equipamento sem necessitar usinar, né? Existem aí tolerâncias que devem ser observadas. Então, aplicações do corte por plasma, né? Preparação de peças para soldagem, na manutenção, corte de peças no campo, né? É uma máquina simples de carregar. Existem máquinas de pequeno porte de corrente, mas que trabalham com uma grande gama de espessuras. Você pode levar isso portátil para as obras, né? Então todos esses segmentos aqui utilizam o processo de corte plasma. Agora aqui vamos comentar um pouco sobre os parâmetros, né? A gente tem essa tabela que está no seu material e aqui você tem uma orientação, né, sobre os parâmetros que você vai colocar no equipamento para poder fazer o corte conforme as espessuras aqui, né? É importante salientar que hoje existem máquinas que utilizam até o ar comprimido como um material gasoso para ser elaborado com arco plasma. Mas para cortes com mais eficiência, cortes mais limpos, se torna necessário, às vezes, o uso de gases como hidrogênio, argônio, oxigênio, gases esses na condição pura ou em combinações dele, né? Máquinas de alta precisão necessitam que o arco plasma seja formado por um gás mais inerte, né? Por um gás diferenciado. Tá? E aqui você, pela espessura, né, do material, você tem aqui os vários parâmetros, tanto de velocidade como de corrente para o corte. Muito obrigado, era isso aí, bons estudos.